que esse sistema político não tem como dar certo. A nossa estrutura gera esse tipo de consideração, gera esse tipo de coisa, como, por exemplo, as emendas parlamentares. Que é a emenda parlamentar? É o sonho de que o legislativo tem que interferir e controlar o gasto do orçamento do executivo. O problema é que ninguém fala que o orçamento do executivo que é negociado são apenas 10%. 90% é impositivo, razão pela qual a única forma de você resolver isso é fazendo uma reforma administrativa. E eles não vão fazer nunca. E aqueles 10% que tem a emenda, como é que você resolve isso? Um pacto federativo de verdade, em que o Estado e o município têm o dinheiro. E não a União, que não serve para fazer nada. Esse é o problema. A nossa estrutura política, o nosso sistema político é tão ruim que até o Barroso usou essa desculpa para dizer essa é a razão pela qual a gente abusa. Aí, eu como cristão digo o seguinte, desculpa, ministro, mas o fato de ter um erro, a possibilidade de um erro, não isenta o senhor de fazer a escolha certa. Claro. É que ele se acha um civilizador. Como todo civilizador, ele é um déspota esclarecido, por isso ele pode fazer a maldade que ele achar necessária em nome da civilização. Mas a escolha dele é feita por ele. E aí a gente volta para a estrutura. A nossa estrutura gera esse tipo de aberração. E até a nossa própria estrutura que coloca a situação que a Geise fez a pergunta. Qual foi a questão que a Geise colocou? Essas pautas que estão sendo colocadas para debate, todas elas estão sendo escamoteadas. Mas isso não abre a possibilidade de a gente pegar as pautas que são estruturantes ou aquelas pautas que são essenciais para a direita. Eu diria, quais são as pautas essenciais para a direita hoje? Primeiro, a questão fiscal. Isso é essencial. Ah, mas peraí, você não está falando da questão da restauração do Estado Democrático de Direito? Sim, mas nós temos que pensar em outros elementos, além da restauração do Estado Democrático de Direito, que foi aniquilado. E como é que você resolve o problema da restauração do Estado Democrático de Direito? Fazendo uma mudança da estrutura em que permita ao Congresso ficar livre do STF. Como ficar livre? Se são um sistema de pesos e contrapesos, eles têm que ter autonomia, não independência. Mas a autonomia se resolve em impedir que um se sobreponha ao outro. Como é que você vai resolver esse problema? Acabar com o foro privilegiado. Só isso já destrói o poder que o Supremo tem sobre o Legislativo e sobre o Executivo. Coloca ele numa condição exclusivamente constitucional. Sabe o que os juízes vão fazer? Aí eu não vou ficar incomodado se ele for cantar de uma forma desafinada. Mas é um direito dele, que ele vá, porque ele não vai ter recurso nenhum para ele, não vai ter ninguém do iFood, com todo respeito ao iFood, que é uma excepcional empresa, mas não vai ter ninguém do iFood querendo conversar com ele para resolver o problema pessoal. Isso, por si só, é uma aberração. Chega nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, deixa a França de lado. Chega nos Estados Unidos, chega na Alemanha, chega num outro país sério, como, por exemplo, a Inglaterra, no Reino Unido, melhor dizendo, e vai explicar que a gente tem uma porcaria de uma relação umbilical entre ministros e empresários que tem causas dentro do STF. Absurdo, totalmente antiético. O problema todo é, deixando de lado, que foi a tua pergunta essencial, foi deixando de lado as pautas que estão travando, porque tem que fazer um debate, não é um debate com a sociedade já disse o que ela quer. Exato. O debate é entre eles. A sociedade sempre diz o que quer e eles estão nem aí, parece que eles vivem Nárnia, eles não estão nem aí. Pelo poder que tem. Agora, o que eu vejo, Suano, é uma coisa. Quando a gente pensa em 26, de fato, se a gente consegue uma mudança grande do Senado, esse jogo vira. Sim. Porque é a maioria do Senado e a maioria da Câmara que vai votar no próximo presidente dessas casas. Então, hoje não existe essa maioria. Hoje a gente pode abrir lá, tem de olho no Congresso tem vários Congresso em Foco, vários que mostram como que vota. E aí lá você consegue votar quem vota com Lula. E você vê que são cerca de 120 deputados hoje de oposição. Sim, é isso aí. 120 dos 513, professor, 120, você abre o Senado, aí você quer chorar. Acabou a vida, entendeu? Então, no fundo, tem que entrar lá e fazer uma limpa, professor. Se a gente não fizer uma limpa nessas casas, o presidente vai ser refém, porque ele vai ser refém do Congresso e ele vai ser refém do Judiciário. Eu vi isso acontecer em Brasília. Sim. Eu vi, o pessoal falava de privatização. A gente ficou um ano inteiro discutindo com o Supremo para eles não reverterem a venda das subsidiárias da Petrobras. Então, assim, as vendas que foram feitas no governo Temer,
a gente ficou brigando até o final do primeiro ano de governo para que não fossem revertidas pelo judiciário. Todas as privatizações dependem do Congresso. Então as pessoas dizem assim, mas faz. Se você não tiver um Congresso forte, de fato, que coloque freios no judiciário e permita que a gente bloqueie uma agenda ruim do executivo e faça avançar agendas boas como essa, fim do foro, né? Acabou o Brasil. E o brasileiro fica sempre discutindo a mesma coisa, é o presidente, é o presidente, é o presidente. E não vê quem manda é o Congresso. O fato de você ter estado e ter visto por dentro, eu tive a oportunidade de ver por dentro, a gente vê como funciona aquilo. Mas o fato de você ter estado lá, você entende o problema das relações que existem naquelas lideranças que estão lá. Você fala, a gente precisa fazer uma limpa no Senado. Concordo, mas nós temos um problema, fazer uma limpa buscando quem? Tem que ter indivíduos que são comprometidos e que não tenha o rabo preso com ninguém. Se tiver, a primeira coisa que ele vai fazer é ficar ao lado do STF, porque é o STF quem julga ele. Qual foi a única... Eu fiz uma única grande crítica ao governo Bolsonaro, no início do governo Bolsonaro. Eu disse, o Bolsonaro tem que fazer algo espetacular. E o espetacular vai ser, ele tem que fazer um pacto político em que ele reforma a porcaria da relação entre os poderes e renuncia à reeleição. Acaba numa reforma política, inclusive com a reeleição, mas ele já forma o seu sucessor e o seu herdeiro durante os 4 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto você não tiver a reforma política que modifique esse poder que não é dado para o legislativo, aí é que está, você viu de perto, não é dado para o legislativo. O poder é dado para os núcleos que se apropriam do processo parlamentar. É uma outra ilusão que as pessoas têm e elas não têm a menor noção de que é só quem esteve lá dentro que consegue entender. Tem uma coisa que se chama processo legislativo. O processo legislativo está na lei, está no regimento. O processo legislativo não é nada. O que interessa é a tramitação parlamentar. O que é a tramitação parlamentar? São as jogadas estratégicas que as lideranças e os parlamentares fazem usando o processo legislativo apenas como campo de passeio ou como instrumento de combate. A maioria do Congresso quer a CPI do roubo dos velhinhos, a maioria quer a urgência do PL da anistia, mas os líderes dos partidos não. A tramitação parlamentar não. Mas os líderes dos partidos não. Aí você pega lá, tá lá, quais os líderes que querem? PL e Novo só. Cadê o líder do Republicanos, do PP, É por isso do que a gente União, tem que defender a monarquia, né, professor? Eu sou monarquista. Então, o que adianta? Porque tem deputados desses partidos bons que querem, que apoiam, mas eles não têm voz. É que nem você pega um Nicolas, ele é a melhor liderança, mas ele é refém. É muito legal o que você falou, porque olha como é a jogada do processo, da tramitação parlamentar no processo legislativo. No processo legislativo, está tudo correndo de acordo com o que está no regimento. Qual é a grande questão? Onde que entra a tramitação parlamentar? A gente fica vendo o jogo de interesse daqueles que são os líderes, como é que o Hugo Mota resolveu o problema? Não, isso aqui é muito difícil, eu vou deixar para os líderes. Eu sou um democrata. Os líderes é que vão decidir no colégio de líderes. As pessoas, quando elas olham, elas não percebem que dentro do processo legislativo e dentro da estrutura regimental existe uma coisa que se chama colégio de líderes. No colégio de líderes, o que o líder do partido faz? Ele decide para estabelecer se o deputado vai seguir aquilo que o partido quer ou ele libera para votar à vontade. Se o deputado falar assim, se o líder falar, a partir de agora a nossa decisão é essa, e um deputado chegar e correr para votar contra, ele está indo contra a fidelidade partidária. Aí o que o líder faz? Liga para o dono do partido, é uma outra aberração do nosso sistema. Qual é um partido que tentou mudar isso? O Novo tentou mudar, mas é uma outra aberração do nosso sistema. O partido, ele tem um dono, ele liga para o dono do partido e diz assim, vamos caçar este cara que no código de ética e no processo, e no regimento interno, ele pode perder o mandato. A gente pode caçar porque o mandato pertence a nós e não a ele. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.